Olá, queridos alunos da Escola Sales Campus, especialmente os das minhas turmas de Física, Matemática e Ciências da Natureza. Já estamos chegando ao final do segundo bimestre e este vídeo trata-se da resolução das questões das atividades de revisão que eu passei para vocês. Na próxima semana, vocês irão fazer as provas finais. E aqueles que não atingirem resultados satisfatórios deverão fazer a recuperação paralela na última semana do mês de junho. Como vocês devem ter visto nas atividades de revisão, os assuntos abordados foram aqueles já estudados durante os meses de maio e junho. Estes assuntos estarão disponíveis nas pastas de Física, Matemática e Ciências da Natureza das suas respectivas turmas no Google Sala de Aula. Portanto, assistam os vídeos e bons estudos a todos. Até mais. Questão 1. A questão 1 pede o resultado da seguinte expressão: 2 mais 8 menos 3 menos 5 mais 15. É uma expressão numérica bem simples, só envolve soma e subtração. Assim, você pode resolvê-la do modo como você lê a expressão numérica. 2 mais 8, 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 5, 2. 2 mais 15, 17. Portanto, o resultado, item D de dado. Vamos à segunda questão. Questão 2, que é o resultado da expressão 12 mais, abre o colchete, 15 menos, abre o parênteses, 10 mais 2, fecha o parênteses, mais 2, fecha o colchete. Vamos ver. Primeiro, como eu tinha dito antes, você deve resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses, a gente tem 10 mais 2. 10 mais 2 é 12. Então, ele veio para cá. Certo? Fica 35 menos 12 mais 2. Percebam que o colchete se transformou em um novo parênteses. Não há problema com isso. Então, vamos resolver agora o que está dentro desse novo parênteses. 35 menos 12 dá 23. 23 mais 2, 25. Certo? E, por fim, fica 12 mais 25, que dá igual a 37. Está aqui a nossa solução. Portanto, o resultado da segunda questão é 37. Então, o item correto seria o item B de bola da segunda questão. Na terceira questão, a gente tem a seguinte expressão: A mais M sobre A mais M. Certo? Vamos fazer a continha aqui abaixo. Então, é o seguinte, o A é menos 1 e o M é igual a 3. Então, vai ficar aí. Tem um 2 aqui, que eu esqueci, certo? Então, é 2A mais M sobre A mais M. Então, dando continuidade, fica 2 vezes menos 1, já que o A é menos 1, mais esse M sobre A é uma fração, né? Ou seja, 3 sobre menos 1, mais o M, que é 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 dividido por menos 1 dá menos 3. Mais com menos, menos 3. E repete o mais 3. Então, a gente tem o seguinte: menos 2 com menos 3 com mais 3. Nesse caso aqui, a gente pode cancelar esse menos 3 com mais 3, sobra o menos 2. Certo?
Então, a resposta correta aí é o item A. Quarta questão, a gente tem a expressão x² menos 2y, para x igual a menos 3 e o y igual a 5. Então, aqui, x é menos 3, então fica menos 3 entre parênteses ao quadrado. Por que o parênteses, professor? Porque o número é negativo. Então, na substituição, você tem que colocar o parênteses. Nos números positivos, não precisa. Aí, continuando, mais 2 vezes o y, que é 5. Menos 3 ao quadrado, sabemos que dá 9, né? Lembre-se o seguinte, que quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, o resultado sempre é positivo. 3 vezes 3, 9, então, continuando, mais 2 vezes... desculpa, aqui está errado, na realidade aqui é um menos, certo? Eu vou consertar aqui, não tinha visto, aqui é menos. Por que é menos? Porque a expressão aqui é um menos. Então, 2 vezes 5, que é 10, ou seja, fica 9 menos 10, que dá menos 1, certo? Então, o resultado aqui é o item B de bola, né? Vamos à quinta e última questão. A expressão que a gente tem é 5a² mais 3ab, para a igual a menos 3 e b igual a 4. Então, continuando aqui, a gente tem o seguinte, 5 vezes a², como a é menos 3, põe entre parênteses, eleva ao quadrado, mais 3 vezes a vezes b. O a é menos 3, põe entre parênteses novamente, e o b é igual a 4, certo? Então, fazendo a conta aqui, menos 3 ao quadrado, a gente sabe que dá igual a 9, né? Fizemos isso na questão anterior. 5, então fica aqui, 5 vezes 9. E aqui a gente vai multiplicar, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 4, 36. Menos com mais, menos. 5 vezes 9 dá 45. 45 menos 36 igual a 9. Portanto, o resultado dessa questão é o item E. Certo, pessoal? A gente tem a equação 4x igual a menos 8x menos 60. Então, todos os termos que tem x, a gente manda para o primeiro membro. Vou mandar esse menos 8x para o primeiro membro. E quem não é junto do x, vai para o segundo membro. Então, ficou o seguinte, esse menos 8x vem para cá mais 8x, como está aqui, igual, e repetimos o menos 60. 4x mais 8x dá 12x, igual a menos 60, repete o menos 60. O 12 está multiplicando o x, então se ele está multiplicando, passa para o outro lado e dividindo. Então fica x igual a menos 60 dividido por 12. Então você faz essa continha, 60 dividido por 12, você verá que dá 5. Né? Mas como tem um sinal de menos, x igual a menos 5. Professor, o resultado pode ser negativo também? Pode, certo? Então, aqui a resposta dessa questão é o item B de bola, né? A gente tem aqui, encontre a solução da equação 20x menos 45 é igual a 5x. O que eu disse antes, a gente tem que isolar todos os termos que tem x em um lado da equação, em um membro da equação, e os que não tem x vai para o outro membro. Então, aqui a gente tem 20x menos 45 igual a 5x. Eu vou enviar esse 5x para o primeiro membro e o menos 45 para o segundo. Certo? Então, como é que vai ficar? 20x, esse 5x que passou para cá
vem menos 5x, ele estava positivo, passa negativo. E o menos 45 estava negativo, passa para cá mais 45, certo? Então é como se a gente tivesse trocado aí as posições, né? E você deve trocar os sinais. Aí 20x menos 5x dá 15x, repete o igual a 45. Veja bem, agora a gente tem 15x, na realidade, é como se fosse 15 vezes x. Esse 15 está multiplicando x. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele passa dividindo 45. A gente vai ter x igual a 45 dividido por 15. Fazendo essa divisão, 45 dividido por 15 dá 3. Vamos à oitava questão. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é R$ 4,60 e o quilômetro rodado é R$ 0,96, qual a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 19? Bom, pessoal, essa questão é um problema, né? Uma situação cotidiana que iremos utilizar a equação do primeiro grau para resolver esse problema, certo? O que é que ele diz aqui? A bandeirada é o valor fixo, R$ 4,60. É só em você entrar, contratar o táxi, certo? Você já vai pagar esse valor fixo. E ainda vai pagar R$ 0,96, né, ou 96 centavos por quilômetro rodado. Então você pegou essa viagem com o taxista, vamos supor, e ao total pagou R$ 19. Vamos ver aqui, essa primeira equaçãozinha, ela representa a situação. Eu chamei aqui o x da quantidade de quilômetros rodados, certo? Ou seja, você vai pagar R$ 4,60 mais 0,96 vezes x, né? Ou seja, 0,96 vezes a quantidade de quilômetros rodados, ou a distância percorrida. Tem que dar igual a 19. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui, certo? Ela representa todo esse problema. Feito isso, a gente já viu como resolver as equações, né? Vou passar esse 4,60 para o lado direito, fica 0,96 igual 0,96x igual a 19 menos 4,60. Então, se você fizer 19 menos 4,60, vai dar 14,40. Esse 0,96 está multiplicando o x, passa para lá, dividindo, certo? Essa barra aqui representa a divisão. Então, você tem 14,40 dividido por 0,96, chegaremos ao resultado de 15 quilômetros rodados. Ok? Pois vamos à nona questão. A nona questão diz o seguinte: a soma de um número com seu quíntuplo é igual ao dobro desse mesmo número somado com 40. Então vamos ver aqui, essa primeira equaçãozinha aqui, representa a situação, o problema. A soma do número, esse número eu não sei quem é, eu vou chamar de x. X mais o quíntuplo de x. O quíntuplo é 5 vezes o valor. 5x é igual ao dobro desse número, 2x mais 40. Então,
Basicamente, vamos agora resolver a equação, né? Enviar o 2x para o lado esquerdo, fica x mais 5x menos 2x igual a 40. 1x mais 5x, 6x. 6x menos 2x, 4x igual a 40. O 4 está multiplicando o x, passa a dividindo. 40 dividido por 4, 10. Portanto, o resultado é o item E. Tá 10, certo? Você pode testar, né? Voltar lá para o início, né? 10 mais 5 vezes 10, 50. 50 mais 10, 60. 2 vezes 10, 20. 20 mais 40, 60. Portanto, o resultado está correto. Vamos à 10ª e última questão. A 10ª questão diz o seguinte: um indivíduo fez uma viagem de 630 quilômetros. Teria gasto menos 4 dias se tivesse caminhado mais 10 quilômetros por dia. Quantos dias gastou na viagem e quantos quilômetros caminhou por dia? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Essa questão envolve movimento, né? Envolve a velocidade, a distância percorrida e o tempo. Aqui, vou dar uma ampliada aqui. O D vai representar para a gente a distância, o T o tempo e o V a velocidade. Bom, com uma certa velocidade e num determinado tempo, ele percorreu os 630 quilômetros. Então, a gente pode escrever isso assim, ó, velocidade vezes o tempo dá igual a 630. Mas a informação da questão diz o seguinte: se ele tivesse caminhado mais 10 dias por dia, se ele tivesse feito esse percurso, né, com mais 10 quilômetros por dia, desculpe, certo? Então, está aumentando o quê? A sua velocidade. Então, a velocidade que ele tinha antes, mais 10 quilômetros por dia, ele diminuiria no total de 4 dias. Então, vezes o tempo de antes, menos 4. Tem que dar a mesma distância percorrida. Então, recapitulando, né? A questão diz o seguinte: se ele tivesse feito esse percurso com 10 quilômetros a mais por dia, quilômetros por dia é velocidade. Então, a mais a gente soma a velocidade que ele tinha antes, mais 10 quilômetros por dia, diminuiria o tempo, ou seja, o número de dias no total. Ele tinha um tempo T, diminui menos 4. Multiplicando essa nova velocidade e esse novo tempo, tem que dar o mesmo percurso, o mesmo 630 quilômetros, né? Então, se a gente analisar os itens aqui, se você fizer 18 vezes 25, a gente sabe que tem que dar 630, né? Então, não vai dar menos que 630. Se você fizer 16 vezes 32, também não vai dar 630. Se você fizer 17 vezes 35, também não vai dar 630. E muito menos 19 vezes 28. Então, por eliminação, a gente tem o item C, certo? Mas vamos conferir. 18 vezes 35, 630, certo? Se eu diminuir 18 é o tempo, né? Se eu diminuir 4 dias, fica 14, aumentando 10 quilômetros por dia, 35 passa a ser 45. Se você fizer a continha 14 vezes 45, também vai dar 630 quilômetros. Portanto, o resultado da 10ª questão é o item C. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem, né? Iniciamos essa questão dos problemas, né? Que podem ser resolvidos, aliás, por equação do primeiro grau. Certo? Até mais.